Olá, tudo bem com você que está assistindo esse vídeo? Bom, eu já vou começar falando que esse título não é um clickbait. Bem que eu queria que fosse um clickbait, porque eu gastei uma bela pila nessa parada, mas não é clickbait. Isso aqui vai ser mais ou menos uma história. Eu até tinha falado pra mim mesmo que eu esperaria um pouco mais, tipo, ganhar um pouco mais de inscrito pra poder fazer esses vídeos contando histórias e tudo mais. Porém, eu queria muito falar disso aqui, então eu vou falar. É isso. Holy shit, cara. Aí eu começo a parada e aí periquito canta, os caras começam a escutar a música alto pra cacete ali, vamos ver no que isso vai dar. Eu vou começar dando uma introduzida. Dando introduzida é estranho, né? Falando nisso, cara, só comentar um fato aqui. Uma vez eu fui apresentar um seminário na escola e era tipo, não era só pra sala, era pra escola inteira, tinha gente de todas as salas, tinha professor e tudo mais. E aí eu comecei o seminário falando... Eu comecei o seminário. Eu vou começar introduzindo isso aqui. Que merda. Por que eu falei isso, cara? Os caras começaram a rir. Nossa. Mas, enfim, voltando aqui. Eu vou começar falando um pouco da minha história com a PlayStation. Digamos assim. É o seguinte. Eu nunca tive um PlayStation 1. Mas eu joguei bastante no PlayStation 1. Porque eu ia com o meu irmão pra casa de outros dois irmãos que a gente tem. Que são filhos do meu padrasto, no caso. A gente ia pra lá e jogava muito no Play 1. Esse foi o primeiro contato que eu tive. O PlayStation 2 a gente já teve. A gente ganhou de presente e tal. Então o Play 2 daquele jeito, clássico, né? Jogamos pra cacete. E o Play 2, aí eu joguei muito. Eu nunca tive o PlayStation 3 e tive muito pouco contato com o PlayStation 3 porque eu não conhecia ninguém que tinha. Então eu joguei muito pouco. Até porque quando foi pra trocar, né, de console, a gente pegou o Xbox 360. Então o PlayStation 3... vala. É isso, basicamente foi isso. E aí, o console anterior, né, tinha sido o Xbox 360. E beleza, iniciei aqui, né, falando disso. E aí eu vou explicar uma parada que eu tenho, que é um problema, que é uma mania que eu tenho de empolgar muito com as coisas e desanimar mais rápido ainda. É o seguinte, eu empolgo com determinada série, filme, jogo, não importa o que seja, mas eu fico extremamente empolgado com aquela coisa, eu só pesquiso sobre essa coisa, eu falo sobre essa coisa o tempo todo com as pessoas. E aí começa a passar um tempo e eu simplesmente esqueço que essa tal coisa existe e eu não falo mais nisso, eu nem lembro disso, e é assim que funciona basicamente para muitas coisas na minha vida. Por exemplo, tem o jogo Clash of Clans que eu fui extremamente viciado durante um tempo, e aí eu parei de jogar, voltei depois de um tempo, já gastei dinheiro nesse jogo e eu nem olho para ele mais, eu desinstalei há muito tempo. Clash Royale, mesmo caso. Cubo Mágico, eu aprendi a montar o cubo mágico e tava viciado e queria aprender a montar mais rápido, não sei o que. Hoje eu nem pego no cubo mais. Tem a flauta também, que eu entrei numa oficina de flauta para aprender a tocar. Eu tava animado para poder aprender a tocar algum instrumento e eu simplesmente abandonei a flauta. Eu comprei a flauta, mas ela tá aqui parada, acumulando poeira, e eu simplesmente não tenho ânimo mais para mexer nisso. E exercício físico, a mesma coisa. Assim, eu acho que exercício físico é mais comum, né? Porque acho que todo mundo tem preguiça de fazer exercício físico, mas teve uma época que eu tava viciado e tava fazendo abdominal, flexão, essas paradas assim todo dia, e hoje eu tô um completo sedentário, não faço nada, assim, não faço nada de exercício físico, e é isso. Também teve uma época que eu tava full animado com skate, eu pesquisava muito sobre skate, não sei o que e tal, aí eu consegui arrumar um skate com meu irmão, a gente combinou, ele ia me vender, e aí eu andei de skate uma vez, andei com esse skate uma vez, tipo, animadão, coloquei o tênis e tal, fui pra rua, andei nesse skate uma vez, e hoje ele tá lá no fundo parado. Com música e artista do mesmo jeito, músicas e artistas no geral. Por exemplo, eu sou extremamente fã do Michael Jackson, ele é o meu ídolo, o cara é fodástico, não vou falar nada, mas ele é o meu artista favorito. Teve uma época que eu tava muito viciado nele, que eu pesquisava muito sobre a história dele e tudo mais, eu escutava as músicas dele direto, e aí hoje ele continua sendo meu ídolo, claro, eu adoro Michael Jackson, mas eu não tô escutando música dele atualmente, eu simplesmente parei, entende? E é basicamente isso, eu dei vários exemplos aqui, mas eu faço muito isso, de empolgar com uma coisa demais, ficar extremamente vidrado naquela coisa, e depois eu simplesmente desanimar, e isso acontece demais, e a história é exatamente por causa disso, e é sobre God of War, esse jogo sensacional, na verdade não é esse jogo, né, essa série de jogos sensacionais, que simplesmente é a minha franquia favorita de jogos, e eu comecei a jogar God há muito tempo atrás, lá na época do Play 2, né, que eu comentei lá atrás, na época que a gente pegou o Play 2, eu jogo desde
desde quando a gente pegou o Play 2, mas eu conheci o God com um Play 2 de um irmão meu. Cara, que tanto de irmão, né, na moral. Mas eu conheci o God com um Play 2 que meu irmão tinha. E aí, conheci lá. Eu lembro da primeira vez de ver, era o God 1. E eu vi, era até aquela parte do deserto, das sirenes lá. E aí eu lembro disso. Foi lá que eu conheci, mas eu comecei a jogar mesmo quando a gente pegou o Play 2. Mas sempre foi uma coisa assim, casual, sabe? Jogando no normal. E assim, de vez em quando eu zerei, mas foi tudo normal, beleza. Muito tempo se passou. E aí, eu comecei a assistir umas séries do DM, não sei se você conhece, mas é o canal de Menor 11, é o DM. Esse canal é sensacional, eu gosto muito. Eu comecei a assistir as séries de God dele. Ele jogava God of War nos modos mais difíceis e tudo mais. Aí eu fiquei vidrado com aquele lance. Como eu disse, eu sempre me empolgo muito com as coisas. E aí eu fiquei vidrado, né, no God lá no modo difícil. Falei, cara, eu vou zerar essa parada nos modos mais difíceis. Eu sempre joguei no normal e tal, então agora eu vou zerar nos mais difíceis e não tô nem aí. E aí foi assim que começou a saga. Eu tava com o Play 2 aqui em casa e aí comecei a jogar o God 1. Pra você zerar os Gods no modo Very Hard, você tem que primeiro zerar no Hard, porque senão nos bloqueia o Very Hard. Então eu tive que jogar primeiro no Hard e zerar. E aí ia ficar meio chato zerar no Hard e logo em seguida zerar no Very Hard. Então, como tinha God 1 e God 2 pro PlayStation 2, eu zerei o God 1 no Hard, depois eu fui pro God 2, zerei ele no Hard e aí eu voltei pro 1 pra zerar no Very Hard. E foi assim. E logo em seguida eu zerei o God of War 2 no Very Hard. Essa foi uma época tensa, cara, porque, cara, eu faltava aula pra jogar. Nem era uma necessidade, sabe? Tipo, claro que jogar nunca é uma necessidade pra você ter que faltar. Não me orgulho disso, mas eu lembro de perder prova de química, prova de física pra terminar de zerar. Isso é bem ruim, não faça isso. Mas claro que tava tudo no controle, eu também não era inconsequente. Eu sabia que se eu perdesse aquelas provas não ia me prejudicar em nada, então aproveitei e fui jogar God. Claro que eu não me orgulho disso. Não me orgulho disso, inclusive não recomendo pra ninguém. E aí, beleza. Mas como você deve saber, ou não, só tem o God 1 e o God 2 pro PlayStation 2. E eu queria jogar mais. O novo God of War foi anunciado. E aí, meu amigo, o hype foi lá em cima. Eu fiquei muito animado. Eu já tava muito empolgado com a parada. E simplesmente quando a Sony anunciou o novo God of War, aí eu fiquei louco, meu amigo. E pensei, ferrou, né? Eu não tenho nem o Play 3 pra jogar o God of War 3, quem dirá o novo, que era no Play 4. E aí, eu decidi comprar o PlayStation 4. E pensando só nisso. E eu decidi comprar o PlayStation 4. E aí, enquanto isso, eu fui zerando os de PSP. Eu não sei se você sabe novamente, mas tem dois jogos da série God of War pro PSP, que é o God of War Ghost of Sparta e o God of War Chains of Olympus. E tem como você baixar emulador no PC e tal, né? E aí eu comprei um controle de PC pra jogar lá e tal. E zerei esses gols também de PSP, enquanto eu tava juntando dinheiro pra comprar o Play 4. E aí, como já deu pra sacar, eu nunca joguei o God of War Ascension, porque ele é exclusivo do PlayStation 3. Nem saiu remaster pro PS4, então eu nunca joguei. E foi essa a trajetória. Quando eu consegui pegar o PS4, eu já tinha zerado o 1, 2, tal, os do PSP, beleza. E aí, quando eu peguei o PS4, eu fui logo atrás do God of War 3 remasterizado pra eu zerar. E eu zerei ele primeiro também no Very Hard, antes de ir pro novo God of War. E aí, quando eu fui pro novo God of War, sensacional, simplesmente ele se tornou o meu favorito da franquia. Eu adorei aquele jogo e foi isso. Eu comprei o PS4, eu zerei o God 3, depois joguei o novo, fiquei extremamente vidrado, joguei insanamente, eu joguei sem parar, assim, por muitos dias seguidos pra eu zerar. E aí eu acabei que consegui zerar. E aí, é essa a história. Depois que eu zerei God 3 e o novo God of War, que eram os jogos da franquia que tinha no PS4, eu simplesmente larguei o console. Ele só não tá acumulando poeira porque o meu irmão que mora comigo gosta muito de jogar. E aí ele joga Fortnite, Apex, essas paradas de Battle Royale e tal. Então ele gosta, então ele joga todo dia. Mas eu nem toco na parada mais. Ele veio com Shadow of the Colossus, mas eu não animei porque eu já tinha jogado no Play 2. Tem Horizon Zero Dawn, mas eu também não animei de jogar. Aí ele arrumou um The Last of Us e eu animei, né? Fiquei empolgadinho e tal. Comecei a jogar e desanimei e larguei. E é isso. Essa foi a história. Acabou que eu comprei um PS4 só pra jogar God of War. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like aí e ajudar demais. Se inscreve, assista os outros vídeos que tem no canal, ativa as notificações, porque eu vou continuar postando e, né, vai ser bom você receber. E deixa eu pensar aqui o que eu tenho que falar mais. Mostra pra alguém que você acha que gostaria e tal. E é isso aí, fiquem de boas. Como eu disse, acessem os outros vídeos, beleza? Tô me esforçando aqui pra melhorar. E é isso aí. Até o próximo, até mais. Se eu estiver vivo, eu espero. Banzai.